Marina Oliveira sentia o coração disparar enquanto segurava a carta entre os dedos trêmulos. A letra era familiar, mas as palavras não eram destinadas a ela. Meu amor, Gabriel, não posso mais fingir que não existe este sentimento ardente entre nós. Cada encontro secreto alimenta esta paixão que consome meu ser. Aguardo ansiosamente nosso próximo encontro no apartamento da Rua 74, onde posso ser completamente sua. A assinatura a fez cambalear. Sabrina, sua irmã gêmea idêntica. Sua própria irmã estava tendo um caso com Gabriel, seu marido de 5 anos. Marina deixou a carta cair no chão da sala do apartamento em Goiânia, onde morava com Gabriel. O silêncio da tarde de terça-feira parecia amplificar o barulho de seu próprio coração. Como professora primária na escola do bairro Jardim América, sempre acreditou no bem das pessoas, sempre procurou enxergar o melhor lado de cada situação. Mas aquela descoberta desafiava toda sua fé na humanidade. As mãos tremiam quando recolheu a carta do chão. Releu cada palavra, procurando algum erro, alguma explicação alternativa que pudesse fazer sentido. Não havia. A realidade era crua e dolorosa. Sabrina e Gabriel mantinham um relacionamento às suas costas há tempo suficiente para desenvolver uma intimidade que transparecia em cada frase carinhosa. Lembrou-se dos últimos meses, dos comportamentos estranhos que havia ignorado. Gabriel chegando tarde do trabalho na construtora, explicando sobre reuniões que se estendiam. Sabrina ligando menos, visitando menos, sempre com desculpas sobre novos compromissos. E ela, ingênua, acreditando em tudo, focada em seus alunos e no sonho de ter filhos que parecia cada vez mais distante. O barulho da chave na fechadura a fez guardar rapidamente a carta na gaveta. Gabriel entrou sorrindo, beijou sua testa como sempre fazia, perguntou sobre seu dia. Marina respondeu mecanicamente, observando cada detalhe de seu rosto, procurando sinais da traição que agora conhecia. Ele parecia o mesmo homem que havia se casado com ela na igreja do setor Bueno, o mesmo que prometera amor eterno diante de toda a família. Durante o jantar, Gabriel comentou que Sabrina havia ligado no trabalho, algo sobre uma surpresa para o aniversário dela no próximo mês. Marina engoliu em seco, forçando um sorriso. A naturalidade com que ele mencionava o nome da irmã, sabendo do que acontecia entre eles, era quase insuportável. Naquela noite, deitada ao lado do marido que dormia tranquilamente, Marina planejava como confrontá-los. Primeiro Gabriel ou primeiro Sabrina? Juntos ou separados? As perguntas se multiplicavam em sua mente, mas todas levavam ao mesmo ponto doloroso. Sua vida, tal como conhecia, estava desmoronando. A madrugada chegou sem que ela conseguisse pregar os olhos. Levantou-se silenciosamente, preparou o café e sentou-se na varanda do apartamento observando Goiânia acordar lentamente. As luzes dos primeiros carros cortavam a escuridão. Pessoas começavam suas rotinas matinais, e ela ali, descobrindo que sua própria rotina havia sido uma mentira elaborada. Pensou em Dona Conceição, a tia que as criara após perderem os pais ainda pequenas. A senhora de 68 anos sempre dizia que família era sagrada, que irmãs gêmeas tinham uma conexão especial que nada no mundo poderia quebrar. Como explicaria para a tia que essa conexão havia se tornado uma traição? Como contaria que Sabrina, a rebelde que sempre deu trabalho, havia cruzado a linha mais sagrada de todas? O celular vibrou. Mensagem de Sabrina. Mari, podemos nos encontrar hoje? Preciso falar com você sobre uma coisa importante. Marina leu a mensagem 3 vezes. Seria sobre Gabriel? Estaria Sabrina pronta para confessar? Ou seria mais uma mentira, mais uma manipulação da irmã que sempre teve facilidade para enganar as pessoas, aproveitando-se da semelhança física entre elas? Respirou fundo, digitou a resposta. Claro, venha para casa às 4 da tarde. Quando Gabriel acordou, ela já havia tomado sua decisão. Hoje seria o dia da verdade, custasse o que custasse. Durante as aulas matinais, Marina tentou manter a normalidade, mas seus alunos notaram sua distração. A pequena Ana Paula, de 7 anos, perguntou se a tia Marina estava triste. Ela sorriu, acariciou os cabelos da menina
e disse que às vezes os adultos ficavam preocupados com coisas importantes, mas que logo tudo ficaria bem, se ao menos fosse tão simples quanto explicar para uma criança. As horas arrastaram-se até 4 da tarde. Marina preparou o café, arrumou a sala, ensaiou mentalmente as palavras que diria. O interfone tocou pontualmente. Sabrina subiu e, pela primeira vez em anos, Marina olhou para a irmã, enxergando uma estranha. Ali estava seu próprio reflexo no espelho, mas habitado por uma alma que ela não reconhecia mais. Sabrina entrou falando sobre o trânsito de Goiânia, sobre o calor típico do Centro-Oeste, sobre banalidades que soavam como uma tortura aos ouvidos de Marina. Finalmente, sentaram-se na sala onde poucas horas antes, Marina havia descoberto a verdade que mudaria tudo. Marina respirou fundo, olhou diretamente nos olhos idênticos aos seus e perguntou: Sabrina, há quanto tempo você está tendo um caso com meu marido? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Sabrina empalideceu, suas mãos trêmulas procuraram apoio no sofá. Por um momento, pareceu que negaria tudo, mas então seus ombros despencaram em derrota. Mari, Como você descobriu? A voz saiu como um sussurro quebrado. Isso importa? Responda minha pergunta. Há quanto tempo? Sabrina levantou-se, caminhou até a janela que dava vista para a Avenida T63, onde o movimento intenso da tarde contrastava com o silêncio pesado do apartamento. Seus ombros tremiam ligeiramente, e Marina percebeu que a irmã estava chorando. 3 anos, murmurou Sabrina sem se virar. Começou 3 anos atrás. Marina sentiu o mundo girar. 3 anos significava que a traição havia começado apenas 2 anos após seu casamento. 3 anos de mentiras, 3 anos de falsa intimidade familiar, 3 anos vivendo uma farsa completa. Como? A palavra saiu como um soco no estômago. Como puderam fazer isso comigo? Sabrina finalmente se virou, o rosto marcado por lágrimas e uma expressão de desespero que Marina nunca havia visto antes. Mari, eu sei que não há justificativa. Sei que sou um monstro, mas eu sempre te invejei. Desde criança você sempre foi a boa, a certinha, a que todos admiravam. Quando você se casou com Gabriel, Você o quê, Sabrina? Decidiu destruir minha vida para se sentir melhor consigo mesma? Não foi assim. No início foi apenas atração. Vocês dois brigaram por causa daquela viagem que ele cancelou, lembra? Ele veio me procurar para conversar, queria entender você melhor. E eu me apaixonei. Marina lembrou-se vagamente da briga. Gabriel havia cancelado uma viagem romântica para Pirenópolis devido a problemas no trabalho. Ela ficara chateada, havia brigado feio com ele, mas nunca imaginou que sua própria irmã aproveitaria esse momento de fragilidade para se aproximar do marido. E Gabriel, ele também se apaixonou por você? Sabrina hesitou e enxugou as lágrimas com as costas da mão. Ele disse que sim. Disse que se confundiu, que eu sou idêntica a você, mas com uma personalidade diferente, mais livre. A palavra livre soou como uma bofetada. Marina sempre fora responsável, dedicada, confiável. Agora descobria que essas qualidades, que sempre considerara virtudes, talvez fossem vistas como limitações pelo próprio marido. Onde vocês se encontravam? No apartamento que aluguei na Rua 74. Eu disse para todos que era para ter mais independência, mas na verdade era para transar com meu marido. Marina completou a frase friamente. Sabrina estremeceu com a crueza das palavras, mas assentiu. Mari, eu sei que merecia sua raiva, seu ódio, mas precisa saber de uma coisa. Marina preparou-se para mais uma revelação devastadora. Estou grávida. O mundo parou. Marina sentiu como se todo o ar tivesse sido sugado do ambiente. Grávida. Sua irmã estava grávida do homem que era seu marido, enquanto ela própria havia acabado de descobrir, após meses de tentativas e consultas médicas, que tinha sérios problemas de fertilidade. De quanto tempo? A pergunta saiu automaticamente. 4 meses. 4 meses. Isso significava que a traição não era apenas física, mas havia criado uma nova vida. Uma vida que Marina sonhara ter com Gabriel, mas que agora existia dentro de sua própria irmã.
Marina levantou-se lentamente, sentindo as pernas bambas. Caminhou até a cozinha, serviu um copo d'água, bebeu devagar, tentando processar a informação. Quando voltou à sala, Sabrina continuava no mesmo lugar, esperando uma reação. Gabriel sabe? Ainda não. Descobri na semana passada. Ia contar para ele hoje à noite. E seus planos? Pretendem continuar se escondendo? Ou finalmente vão assumir publicamente que destruíram uma família? Sabrina aproximou-se dela, tentou tocar sua mão, mas Marina se afastou. Mari, eu sei que merecia que você me odiasse para sempre, mas somos irmãs. Sempre fomos só nós duas e a tia Conceição. Não posso perder você também. Você deveria ter pensado nisso antes de se deitar com meu marido. A voz de Marina ecoou pelo apartamento, carregada de uma dor e uma raiva que ela não sabia que existiam dentro dela. Sabrina recuou assustada com a intensidade da irmã sempre tão controlada. Eu quero que vocês saiam de Goiânia, disse Marina com uma calma assustadora. Quero que desapareçam da minha vida. Vocês querem ficar juntos? Ótimo, mas longe de mim. Mari, não seja radical. Podemos encontrar uma solução. A criança vai precisar da família, vai precisar da tia. Eu não sou tia dessa criança. Marina explodiu novamente. Essa criança é fruto de uma traição. É a prova viva de como vocês dois me humilharam durante anos. Sabrina começou a chorar mais intensamente. Por favor, Mari, eu sei que errei, mas não posso mudar o passado. Gabriel e eu, nós nos amamos de verdade. Amam? Marina riu amargamente. Vocês chamam isso de amor? Amor é confiança, respeito, honestidade. Vocês dois não sabem o que é amor. Sabem apenas o que é desejo egoísta e traição. Nesse momento, a chave girou na fechadura. Gabriel chegara mais cedo do trabalho. Ele entrou falando alegremente, cumprimentando as duas irmãs como sempre fazia, sem perceber a tensão no ambiente. Que bom que vocês estão juntas. Estava pensando em propor um churrasco no final de semana. Faz tempo que não nos reunimos para um almoço em família. Marina e Sabrina se entreolharam. O momento da verdade havia chegado de forma mais rápida do que qualquer uma delas esperava. Gabriel finalmente percebeu o clima pesado, o rosto inchado de Sabrina, a expressão gélida de Marina. Aconteceu alguma coisa? Vocês brigaram? Marina respirou fundo, reuniu toda a coragem que ainda restava em seu coração despedaçado. Gabriel, sente-se. Nós precisamos conversar. Ele obedeceu confuso, alternando o olhar entre as duas irmãs. Do que se trata? Sabrina tem algo para te contar. E depois nós três vamos decidir como vamos lidar com a situação. Gabriel olhou para Sabrina, que ainda chorava silenciosamente. Sabrina, o que está acontecendo? Ela levantou o rosto, olhou diretamente nos olhos dele. Gabriel, eu estou grávida. E Marina descobriu nosso relacionamento. O silêncio que se seguiu foi mais pesado que qualquer palavra poderia ter sido. Gabriel ficou completamente imóvel, como se não conseguisse processar as informações. Seus olhos moveram-se lentamente de Sabrina para Marina, e então de volta para Sabrina. Grávida, sussurrou. De 4 meses, confirmou Sabrina. Gabriel passou as mãos pelo rosto, levantou-se abruptamente, caminhou pela sala como um animal enjaulado. Meu Deus, bem, Marina, Como você descobriu? Isso não importa mais, respondeu Marina secamente. O que importa é que agora está tudo na mesa. 3 anos de mentiras, 3 anos de traição, e agora uma criança no meio disso tudo. Gabriel parou diante dela, tentou tocá-la, mas Marina se afastou. Mari, por favor, deixe-me explicar. Explicar o quê, Gabriel? Que você se apaixonou pela minha irmã gêmea, que durante 3 anos você mentiu para mim todas as noites quando chegava em casa, que enquanto eu sofria por não conseguir engravidar, vocês estavam criando uma vida às minhas costas? As palavras saíram como lâminas afiadas, cortando fundo no coração de todos os presentes. Gabriel desabou no sofá, colocou o rosto entre as mãos. Eu nunca quis que fosse assim, murmurou. Nunca quis te machucar. Mas machucou, disse Marina simplesmente. Machucou da pior forma possível. A tarde transformou-se em noite, e os 3 permaneceram naquela sala, tentando encontrar palavras para uma situação que parecia impossível de resolver. Gabriel havia confessado que realmente se apaixonara por Sabrina, que a atração inicial
havia se transformado em algo mais profundo. Sabrina chorava constantemente, repetindo pedidos de perdão que soavam vazios aos ouvidos de Marina. Marina, por sua vez, sentia-se completamente desconectada da situação, como se fosse uma observadora externa de sua própria vida desmoronando. 3 anos de casamento que ela considerava feliz haviam sido uma mentira. Seu marido e sua irmã haviam construído uma vida paralela, completa com encontros secretos, declarações de amor e agora, uma criança a caminho. Quando o relógio marcou 9 da noite, Marina se levantou. Eu quero que vocês saiam, agora. Gabriel levantou o rosto. Mari, podemos conversar melhor amanhã quando todos estiverem mais calmos. Não, ela interrompeu firmemente. Não há nada mais para conversarmos. Vocês fizeram suas escolhas. Agora vivam com as consequências. Sabrina aproximou-se uma última vez. Mari, por favor, pense na criança. Ela vai precisar de uma família. Marina olhou para a barriga ainda pouco aparente da irmã e, por um momento, sua expressão se suavizou. Ali dentro crescia uma vida inocente, que não tinha culpa dos erros dos adultos. Mas a dor era grande demais para permitir qualquer tipo de compaixão naquele momento. A criança tem vocês dois. Isso deveria ser suficiente, disse friamente. Gabriel e Sabrina saíram juntos, deixando Marina sozinha no apartamento que havia sido seu lar, mas que agora parecia um museu de memórias destruídas. Ela trancou a porta, encostou-se nela e finalmente permitiu que as lágrimas represadas durante todo o dia fluíssem livremente. Chorou pela traição, pela mentira, pela humilhação. Chorou pelo sonho de ser mãe, que parecia cada vez mais distante. Chorou pela irmã que havia perdido, pelo marido que nunca realmente tivera, pela família que se despedaçara em uma única tarde, mas principalmente chorou pelo futuro incerto que se abria diante dela. Aos 32 anos, descobria que precisaria recomeçar completamente, reconstruir sua vida sobre os escombros da traição de 2 pessoas que mais amava no mundo. 3 dias se passaram em silêncio completo. Marina havia ligado na escola, pedindo alguns dias de licença médica por problemas familiares. Ficou em casa, tentando processar tudo o que havia acontecido, tentando encontrar forças para decidir os próximos passos. Gabriel havia ligado diversas vezes, enviado mensagens, até mesmo aparecido na porta do apartamento. Ela não atendeu nenhuma ligação, não respondeu nenhuma mensagem, não abriu a porta. Sabrina também tentara contato, mas Marina havia bloqueado o número da irmã em seu celular. No 4º dia, Dona Conceição apareceu na porta. A tia de 68 anos, pequena e determinada, não aceitou não ser atendida. Gritou do portão até que Marina desceu para abrir. Menina, que história é essa? Sabrina veio me procurar chorando, falando de bobagens. E Gabriel também apareceu lá em casa dizendo que vocês brigaram. O que está acontecendo nesta família? Marina olhou para a tia, a única figura maternal que tivera desde os 8 anos de idade. Dona Conceição havia criado as 2 meninas sozinha, trabalhando como costureira para sustentá-las após perderem os pais. Sempre fora uma mulher forte, religiosa, que acreditava no poder da família e do perdão. Como explicar para ela que sua família havia sido destruída da forma mais cruel possível? Tia Conceição, sente-se, preciso te contar uma coisa. A velha senhora acomodou-se no sofá, ajeitou a saia de algodão florido que sempre usava, olhou para Marina com os olhos atentos que conheciam cada expressão de suas meninas criadas. Marina contou tudo. Falou da descoberta da carta, do caso de 3 anos, da gravidez de Sabrina. Dona Conceição ouviu em silêncio, apenas balançando a cabeça em alguns momentos, suspirando profundamente quando Marina terminou o relato. Minha filha, disse a tia finalmente, sei que sua dor é grande. Sei que Sabrina e Gabriel erraram feio, erraram de uma forma que dói na alma. Mas família é família. Marina olhou para a tia com descrença. Família é família? Tia, eles me traíram da pior forma possível. E erraram mesmo. Pecaram feio contra você e contra Deus. Mas Marina, minha menina, você vai permitir que o erro deles destrua completamente nossa família? Sabrina é sua irmã gêmea.
Vocês duas nasceram juntas, cresceram juntas, sempre foram uma completando a outra. Ela traiu essa ligação quando decidiu se deitar com meu marido. Dona Conceição suspirou novamente. Levantou-se. Foi até a cozinha preparar café, como sempre fazia em momentos de tensão. Marina a seguiu. Observou os movimentos precisos das mãos enrugadas que tantas vezes haviam preparado café para consolá-la durante a infância e adolescência. Marina, vou te contar uma coisa que nunca contei para vocês duas. A tia serviu 2 xícaras. Adoçou o café como sabia que Marina gostava. Quando seus pais partiram e vocês vieram morar comigo, eu não sabia como ia dar conta. 2 meninas pequenas, eu sozinha, ganhando pouco com costura. Muitas vezes pensei em entregar uma de vocês para adoção. Marina quase deixou a xícara cair. Tia! Mas não entreguei. Sabe por quê? Porque entendi que Deus havia me dado uma missão. Cuidar das 2, manter a família unida, ensinar para vocês que o amor é mais forte que qualquer dificuldade. Dona Conceição bebeu um gole de café. Fitou Marina diretamente. Não estou dizendo para você perdoar imediatamente. Não estou dizendo que não tem direito de ficar com raiva. Mas estou dizendo que uma família se reconstrói, Marina. Com paciência, com fé, com amor. E se eu não conseguir perdoar? Consegue sim. Você é minha menina boa, sempre foi. Tem um coração grande, generoso. Só está machucado agora, e é natural que esteja. Marina bebeu o café em silêncio, pensando nas palavras da tia. Dona Conceição sempre fora sua referência de sabedoria, a pessoa que recorria quando precisava de conselhos. Mas dessa vez, o conselho parecia impossível de seguir. Tia, eles vão ter um filho juntos. Como posso conviver com isso? Como posso olhar para aquela criança e não lembrar da traição? Criança não tem culpa dos erros dos pais, Marina. E pode ser que essa criança seja justamente o que vai unir nossa família novamente. Naquela noite, após Dona Conceição partir, Marina refletiu longamente sobre as palavras da tia. Caminhou pelo apartamento. Observou as fotos que documentavam 5 anos de casamento com Gabriel. Lembrou-se dos momentos felizes que haviam vivido juntos. Seria possível que tudo aquilo tivesse sido mentira? Ou Gabriel realmente a havia amado em algum momento, antes de se apaixonar por Sabrina? No dia seguinte, Marina retornou ao trabalho. Seus colegas professores notaram sua aparência abatida, mas ela explicou apenas que havia passado por alguns problemas familiares. Durante as aulas, tentou focar nas crianças, nas atividades pedagógicas, em qualquer coisa que a distraísse da dor constante no peito. Foi durante o intervalo que recebeu uma ligação inesperada. Era Gabriel. Mari, por favor, não desligue. Preciso falar com você. Ela quase desligou, mas algo na voz dele a fez hesitar. Sabrina desmaiou ontem à noite. Está no hospital. Os médicos disseram que foi estresse, mas queriam te avisar. Marina sentiu um aperto no coração. Por mais que estivesse magoada com a irmã, não conseguia deixar de se preocupar. Como ela está? Estável. Mas, Marina, ela está pedindo para falar com você. Diz que tem algo muito importante para te contar. Algo que pode mudar tudo. Mudar o quê, Gabriel? Vocês já me contaram que têm um caso há 3 anos e que vão ter um filho. O que mais pode haver? Gabriel hesitou. Ela disse que há coisas sobre nosso relacionamento que você não sabe. Coisas que podem explicar melhor como tudo começou. Marina fechou os olhos, sentindo a dor de cabeça que havia se tornado constante nos últimos dias. Que hospital? Hospital Geral de Goiânia. Ela está no quarto 205. Após as aulas, Marina dirigiu-se ao hospital. Durante o trajeto pelas ruas movimentadas de Goiânia, tentou se preparar para mais uma revelação devastadora. O que mais Sabrina havia escondido? Que outros segredos sua família guardava? Encontrou Sabrina pálida na cama do hospital, ligada a alguns aparelhos que monitoravam os batimentos cardíacos dela e do bebê. Ao ver Marina entrar no quarto, seus olhos se encheram de lágrimas. Mari, você veio. Gabriel disse que você queria me contar algo importante. Marina permaneceu em pé próxima à porta, mantendo distância física e emocional. Sabrina respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem para uma confissão ainda mais difícil. Mari, eu menti para você sobre como tudo começou. Como assim?
Não foi depois daquela briga sobre a viagem para Pirenópolis. Foi antes. Muito antes. Marina sentiu o mundo vacilar novamente. Quando? Na véspera do seu casamento. O silêncio no quarto foi quebrado apenas pelo bip constante dos aparelhos médicos. Marina precisou se apoiar na parede para não cair. O quê? Na véspera do seu casamento, Mari. Na festa de despedida de solteira que Dona Conceição organizou lá em casa. Gabriel bebeu demais. Você tinha ido dormir mais cedo porque estava nervosa com o casamento. Ele ficou na sala, conversando comigo. E eu o seduzi. Marina não conseguia processar a informação. Sabrina havia traído sua confiança desde o primeiro dia de seu casamento. Não havia um único momento de felicidade conjugal que não tivesse sido contaminado pela traição. Você dormiu com ele na véspera do meu casamento? Sim. E depois disso não conseguimos parar. Ele dizia que se sentia confuso, que eu era igual a você fisicamente, mas diferente por dentro. Que eu o desafiava de um jeito que você não fazia. Marina deslizou pela parede até ficar sentada no chão frio do hospital. 5 anos de casamento haviam sido uma farsa desde o primeiro dia. Gabriel havia subido ao altar sabendo que havia traído sua noiva com a própria cunhada na noite anterior. Por que está me contando isso agora? Sabrina tentou se sentar na cama. Estendeu a mão em direção à irmã. Porque não suporto mais mentir. Porque quero que você saiba a verdade completa antes de tomar qualquer decisão sobre nosso futuro. Nosso futuro? Marina riu amargamente. Sabrina, não há futuro, não há família. Vocês destruíram tudo. Mari, por favor. Marina levantou-se, dirigiu-se à porta do quarto. Espero que vocês sejam muito felizes juntos. Vocês merecem um ao outro. Saiu do hospital sentindo-se completamente vazia. Não havia mais lágrimas, não havia mais raiva. Apenas um vazio profundo onde antes existia uma família. Durante as semanas seguintes, Marina entrou em uma rotina quase automática. Trabalho, casa, trabalho, casa. Evitava sair, evitava encontros sociais, evitava qualquer situação onde pudesse encontrar Gabriel ou Sabrina. Dona Conceição insistia em visitas regulares, sempre tentando convencê-la a reconsiderar sua posição. Marina, minha filha, você não pode viver assim para sempre. Sabrina e Gabriel erraram, mas a vida continua. Minha vida continua, tia, mas longe deles. E a criança que está para nascer, essa criança é sua sobrinha, querendo ou não. Marina suspirava toda vez que a tia tocava nesse assunto. A ideia de uma criança inocente crescendo no meio daquela situação a incomodava, mas não conseguia encontrar forças para se envolver. Foi durante uma manhã chuvosa de setembro que recebeu uma ligação que mudaria tudo novamente. Era um número desconhecido. Alô? Marina Oliveira? Sim, quem fala? Sou da delegacia especializada em crimes contra a pessoa. Senhora, o senhor Gabriel Moreira e a senhora Sabrina Oliveira foram registrados como desaparecidos há 48 horas. Marina quase deixou o telefone cair. Como assim desaparecidos? Eles saíram para uma viagem de fim de semana, mas não retornaram. O carro foi encontrado abandonado na BR-153, próximo a Anápolis. Não havia sinais de violência, mas também não há rastro de onde possam ter ido. Marina tentou processar a informação. Gabriel e Sabrina haviam desaparecido. Sumido completamente. Senhora, a senhora é parente próxima dos desaparecidos? Sou esposa do Gabriel e irmã da Sabrina. Precisamos que a senhora venha à delegacia para prestar depoimento e nos ajudar com as investigações. Marina dirigiu-se à delegacia em estado de choque. Durante o depoimento, soube que Gabriel e Sabrina haviam saído na sexta-feira à noite, supostamente para um fim de semana romântico, em uma pousada em Pirenópolis. Nunca chegaram ao destino. O delegado responsável pelo caso era um homem experiente, de uns 50 anos, que fez perguntas diretas sobre o relacionamento entre os desaparecidos. Senhora Marina, havia algum problema entre o casal? Alguma razão para fugirem? Marina hesitou. Como explicar a situação complicada sem entrar em detalhes íntimos? Eles tinham alguns problemas financeiros. Que tipo de problemas? Não sei exatamente. Gabriel trabalhava em uma construtora. Sabrina estava desempregada.
Sei que andavam preocupados com dinheiro. O delegado anotou as informações. Havia alguma dívida específica? Alguém que pudesse estar pressionando-os? Marina percebeu que não sabia quase nada sobre a vida financeira de Gabriel e Sabrina. Durante os 3 anos de relacionamento secreto, eles haviam construído uma vida paralela, da qual ela não fazia parte. Não sei, delegado. Há algumas semanas que não falamos muito. Após o depoimento, Marina retornou para casa completamente confusa. Gabriel e Sabrina haviam desaparecido misteriosamente, deixando para trás todas as complicações de seus relacionamentos, todas as consequências de suas escolhas. Mas havia algo mais. Algo que o delegado havia mencionado de passagem e que só agora ganhava importância em sua mente. Pegou o telefone e ligou para a delegacia. Delegado, sou Marina Oliveira. O senhor mencionou que eles saíram na sexta-feira à noite? Sim, senhora. E deixaram alguma coisa para trás? Algum pertence, algum recado? Bem, há uma situação peculiar. Havia uma criança no apartamento da senhora Sabrina, uma menina de aproximadamente 2 anos. A vizinha que cuidava dela nos fins de semana disse que Sabrina e Gabriel pediram para ela ficar com a criança temporariamente, mas já faz 5 dias. Marina sentiu o coração parar. Uma criança? Sim. A vizinha está preocupada, não sabe mais o que fazer. Aparentemente, a criança chama a senhora Sabrina de mãe. Marina desligou o telefone e ficou parada no meio da sala tentando entender. Sabrina tinha uma filha de 2 anos? Como isso era possível? Ela estava grávida de 4 meses, o que significava que havia engravidado enquanto já tinha uma criança pequena. De quem era aquela menina? O telefone tocou novamente. Era a vizinha de Sabrina, uma senhora de uns 60 anos que se apresentou como Dona Rosa. Senhora Marina? A polícia me deu seu telefone. Eu estou cuidando da pequena Isabela há 5 dias, mas não posso mais. Tenho meus próprios problemas de saúde. A senhora pode vir buscar a menina? Dona Rosa, eu não sabia da existência dessa criança. Como não sabia? A senhora é irmã da Sabrina. A menina sempre fala da tia Mari. Marina sentiu-se completamente perdida. Como Sabrina havia conseguido esconder uma filha de 2 anos? E por que a criança sabia de sua existência se ela nunca havia sequer suspeitado da existência da menina? Dona Rosa, eu vou aí buscar informações. Pode me passar o endereço? 1 hora depois, Marina estava diante do apartamento de Sabrina na rua 74, o mesmo endereço mencionado na carta que havia descoberto meses atrás. Dona Rosa, uma senhora pequena e preocupada, abriu a porta segurando uma criança pequena no colo. A menina tinha cabelos castanhos cacheados, olhos grandes e expressivos, e um sorriso tímido que tocou imediatamente o coração de Marina. Vestia um vestidinho amarelo com desenhos de borboletas e segurava um ursinho de pelúcia desgastado. Isabela, olha quem veio te ver, disse Dona Rosa gentilmente. É a tia Mari. A criança olhou para Marina com curiosidade. Não demonstrou medo ou estranheza. Pelo contrário, estendeu os bracinhos em direção a ela. Marina pegou a menina no colo, sentindo uma emoção estranha e inesperada. Isabela era leve, cheirava a sabonete infantil e seus olhos grandes pareciam procurar por algo familiar no rosto de Marina. Mamãe Bina? Perguntou a criança com a voz fina e doce. Mamãe Bina saiu, querida, respondeu Marina suavemente, surpreendendo-se com a naturalidade de sua própria resposta. Dona Rosa conduziu Marina para dentro do apartamento de Sabrina. Era um espaço pequeno, mas bem organizado, claramente pensado para abrigar uma criança pequena. Havia brinquedos espalhados pela sala, uma cadeirinha na cozinha, um berço no quarto. Dona Rosa, a senhora sabe há quanto tempo Sabrina tem essa menina? Desde que ela nasceu, praticamente. Sabrina dizia que a menina era filha de uma prima que não podia cuidar dela. Mas eu sempre achei estranho, porque a menina tem o mesmo jeito da Sabrina, sabe? Os mesmos gestos, as mesmas manias. Marina observou Isabela brincando com os brinquedos na sala. Realmente havia algo familiar na criança, algo que ia além da aparência física. E o pai da menina? Sabrina falava sobre ele? Nunca mencionou. Só dizia que era complicado, que a menina era só responsabilidade dela. Marina ficou no apartamento por 2 horas, observando Isabela,
conversando com Dona Rosa, tentando entender como aquela situação havia permanecido secreta por tanto tempo. A menina claramente gostava dela, brincava, ria, até mesmo cochilou em seu colo durante a tarde. Quando chegou a hora de ir embora, Isabela começou a chorar. Tia Mari fica? Marina sentiu o coração apertar. Como explicar para uma criança de 2 anos que não sabia quando a mãe voltaria? Como explicar que talvez ela não voltasse? Tia Mari precisa ir agora, mas volta para ver você, prometeu, não sabendo se conseguiria cumprir a promessa. Naquela noite, Marina não conseguiu dormir. Pensou em Isabela sozinha no apartamento com Dona Rosa. Uma estranha bondosa que estava cuidando dela por pura compaixão. Pensou em Sabrina e Gabriel, desaparecidos misteriosamente, deixando para trás uma criança pequena e uma situação impossível de resolver. E pensou em si mesma, na vida que havia se complicado ainda mais quando ela achava que as coisas não poderiam ficar piores. No dia seguinte, retornou ao apartamento de Sabrina. Dona Rosa parecia aliviada ao vê-la. Senhora Marina, não posso mais cuidar da menina. Minha diabetes está descontrolada e Isabela precisa de atenção constante. A senhora vai levá-la? Marina olhou para Isabela, que correu para seus braços assim que a viu. A criança estava visivelmente mais apegada a ela, como se tivesse encontrado uma âncora em meio ao abandono. Dona Rosa, eu não sei cuidar de criança. Nunca tive filhos. Mas a menina gosta da senhora. E a senhora é família. Família. A palavra ecoou na mente de Marina. Isabela era sobrinha de Gabriel, se realmente fosse filha de Sabrina. Ou seria neta de Dona Conceição, se fosse realmente família. Marina pegou algumas roupas de Isabela, alguns brinquedos e levou a menina para seu apartamento. Durante o trajeto no carro, Isabela cantarolava uma música infantil, aparentemente feliz por estar saindo daquele ambiente de incerteza. Chegando em casa, Marina improvisou uma cama para Isabela no sofá da sala. Preparou um lanche simples, deu banho na menina. Cada gesto era desajeitado. Ela não tinha experiência com crianças pequenas, mas Isabela era paciente e colaborativa. Na hora de dormir, Isabela começou a chorar. Quero uma mãe Bina. Marina sentou-se ao lado dela, acariciou seus cabelos. Mamãe Bina vai voltar, mentiu suavemente. Enquanto isso, tia Mari vai cuidar de você. Tia Mari é boa, disse Isabela, aninhando-se nos braços de Marina. Naquela primeira noite com Isabela em casa, Marina descobriu algo que não esperava. Cuidar da criança despertava nela instintos maternais que pensava não possuir. Acordou várias vezes durante a noite para verificar se a menina estava bem, se não havia caído do sofá, se não estava com frio. Pela manhã, enquanto preparava café da manhã simples para Isabela, Marina refletiu sobre a situação. Sua vida havia mudado completamente em poucos dias. De mulher traída e abandonada, havia se tornado responsável por uma criança de 2 anos que não sabia se era realmente da família. Isabela comeu os biscoitos e bebeu o leite com gosto. Fez Marina rir com suas tentativas de contar histórias incompreensíveis e, gradualmente, foi ocupando todos os espaços do apartamento com sua presença pequena, mas marcante. Durante os dias seguintes, Marina estabeleceu uma rotina. Levava Isabela para a escola onde trabalhava, deixava a menina no berçário da instituição enquanto dava aulas, buscava-a no final da tarde. Isabela adaptou-se rapidamente, fez amizades com outras crianças e parecia feliz com a nova situação. Foi durante uma dessas tardes na escola que Marina conheceu André Costa, um homem de cerca de 40 anos que vinha buscar a filha Larissa, de idade similar à de Isabela. André era viúvo, perdera a esposa 2 anos atrás e criava a filha sozinho. Sua filha é muito esperta, comentou André, observando Isabela e Larissa brincarem juntas no pátio da escola. Na verdade, ela é minha sobrinha. Estou cuidando dela temporariamente, explicou Marina. Situação complicada? Marina hesitou, mas algo na expressão gentil de André a fez sentir vontade de conversar. Muito complicada. Aos poucos, André tornou-se uma presença constante na vida de Marina e Isabela. Ele entendia os desafios de criar uma criança sozinho, oferecia conselhos práticos, ajudava com pequenas coisas que faziam grande diferença no dia a dia.
Larissa e Isabela tornaram-se inseparáveis, e os fins de semana começaram a ser passados juntos, com passeios ao parque, almoços em família, atividades que Marina nunca havia imaginado fazer. André trabalhava como engenheiro civil. Era um homem tranquilo, confiável, que havia aprendido a valorizar as coisas simples da vida após perder a esposa. Sua companhia trouxe uma paz que Marina não sentia há muito tempo. "Marina", disse André em uma tarde de domingo, enquanto as crianças brincavam no quintal de sua casa. "Posso fazer uma pergunta pessoal?" "Claro. Você pretende adotar Isabela oficialmente?" A pergunta pegou Marina desprevenida. Nas últimas semanas, havia se acostumado tanto com a presença de Isabela que quase esquecera de que a situação era temporária. "Eu não sei. A situação ainda está indefinida. Sabrina e meu ex-marido ainda estão desaparecidos. E se eles não voltarem?" Marina observou Isabela correndo atrás de Larissa, rindo alto, completamente integrada àquela nova vida. A menina havia se adaptado tão bem que raramente perguntava por Mamãe Bina. "Acho que sim", respondeu Marina, surpreendendo-se com a certeza em sua própria voz. "Acho que adotaria Isabela." André sorriu. "Você é uma mãe natural, Marina. Isabela tem sorte de ter você." "Mãe." A palavra ressoou em seu coração de forma estranha e reconfortante. Ela, que havia descoberto problemas de fertilidade, que havia desistido do sonho de ter filhos, agora se via cuidando de uma criança com amor e dedicação que não sabia possuir. Naquela noite, depois de colocar Isabela para dormir, Marina ligou para Dona Conceição. "Tia, preciso te contar uma coisa." "Conta, minha filha." Marina relatou tudo: o desaparecimento de Sabrina e Gabriel, a descoberta de Isabela, as últimas semanas cuidando da menina. Dona Conceição ouviu em silêncio, apenas fazendo pequenos sons de surpresa em alguns momentos. "Minha filha", disse finalmente, "parece que Deus tem planos diferentes para você. Essa criança chegou na sua vida justamente quando você mais precisava de um propósito novo." "Tia, eu não sei se sou capaz de ser mãe. Nunca pensei que fosse acontecer desta forma." "Ninguém nasce sabendo ser mãe, Marina. A gente aprende amando, cuidando, errando e acertando. E pelo que você me conta, já está sendo uma ótima mãe para Isabela." Após a conversa com Dona Conceição, Marina sentiu-se mais confiante sobre sua decisão. Isabela havia chegado em sua vida de forma inesperada, mas estava preenchendo um vazio que ela nem sabia que existia. Os meses se passaram sem notícias de Sabrina e Gabriel. A polícia continuava investigando, mas as pistas eram escassas. Marina havia iniciado o processo legal para assumir a guarda temporária de Isabela, com apoio de Dona Conceição e de André, que havia se tornado uma figura paterna importante na vida da menina. A relação entre Marina e André também evoluía naturalmente. Eles compartilhavam as responsabilidades de cuidar de duas crianças pequenas, apoiavam-se mutuamente nos desafios diários e descobriam que tinham muito em comum, além das circunstâncias que os haviam aproximado. André havia perdido a esposa, Marina havia perdido o marido e a irmã de formas diferentes, mas ambos haviam encontrado uma segunda chance de felicidade através do amor pelas crianças e um pelo outro. Durante as festividades de fim de ano, Marina organizou uma ceia de Natal em seu apartamento. Estavam presentes André e Larissa, Dona Conceição e Isabela, que havia completado 3 anos em outubro. Olhando ao redor da mesa, Marina percebeu que havia construído uma família completamente diferente da que havia perdido, mas igualmente importante e cheia de amor. Isabela, agora falando com mais fluência, contava histórias engraçadas para Larissa, que ria alto das brincadeiras da amiga. André ajudava a Dona Conceição a servir a comida, tratando a senhora com o carinho de um filho. E Marina, no centro daquela cena, sentia-se completa de uma forma que nunca havia experimentado antes. Foi durante a sobremesa que Dona Conceição fez um anúncio inesperado. "Marina, minha filha, preciso te contar uma coisa. Recebi uma carta do advogado hoje. Há uma herança para você." Marina quase se engasgou com o sorvete. "Herança? De quem?" "De seu tio Joaquim, irmão do seu pai. Ele partiu no mês passado e deixou uma quantia considerável especificamente para você."
Tia, eu nem sabia que tio Joaquim ainda estava vivo. Ele morava em Brasília. Nunca tivemos muito contato após a perda de seus pais, mas aparentemente ele acompanhava sua vida de longe. A carta do advogado diz que ele ficou sabendo da sua situação através de conhecidos em comum. Marina ficou sem palavras, uma herança inesperada, justo quando estava reorganizando completamente sua vida. Quanto ele deixou? O suficiente para você comprar uma casa boa para você e Isabela, e ainda sobrar para investir no futuro dela. André tocou gentilmente na mão de Marina. Isso é maravilhoso, Marina. Vocês merecem essa oportunidade. Isabela, sem entender completamente a conversa dos adultos, mas percebendo que era algo importante, perguntou: Tia Mari, vamos ter casa nova? Marina olhou para a menina, para André, para Dona Conceição, e percebeu que aquela era mais uma peça de um quebra-cabeça, que estava se formando de maneira surpreendentemente harmoniosa. Sim, meu amor, vamos ter uma casa nova. Com a herança, Marina comprou uma casa ampla no setor Jardim Goiás, com um quintal grande onde Isabela pudesse brincar, quartos espaçosos para receber André e Larissa nos fins de semana e um espaço especial para Dona Conceição, que aceitou morar com elas. A mudança para a casa nova marcou o início de uma nova fase. Marina oficializou a adoção de Isabela, que passou a se chamar Isabela Oliveira. André mudou-se para a casa algumas semanas depois, após um pedido de casamento simples, mas emocionante, feito no quintal da nova casa, com Isabela e Larissa como testemunhas especiais. O casamento aconteceu 6 meses depois, uma cerimônia pequena na igreja do bairro, com apenas familiares próximos e amigos. Isabela foi a daminha, Larissa foi a florista, e Dona Conceição chorou de emoção ao ver sua menina criar uma família tão bonita após tanta dor. A vida seguiu tranquila por quase 2 anos. Marina continuou trabalhando como professora, André prospera em seu negócio de engenharia, as meninas cresciam saudáveis e felizes, e Dona Conceição cuidava da casa com o carinho de uma avó dedicada. Foi durante uma manhã de sábado, enquanto Marina preparava o almoço e as crianças brincavam no quintal, que o telefone tocou. Marina Oliveira? Sim, quem fala? Sou o delegado Santos, da Delegacia Especializada em Crimes contra a Pessoa. Senhora, tenho notícias sobre o caso dos desaparecidos Sabrina Oliveira e Gabriel Moreira. Marina sentiu o coração acelerar. Que tipo de notícias? Eles foram localizados. O mundo parou. Marina precisou se apoiar no balcão da cozinha para não cair. Como assim localizados? Estão vivos, senhora. Foram encontrados em uma cidade do interior de Minas Gerais, vivendo com identidades falsas. A Polícia Civil de lá os prendeu por fraude e descobriu que eram procurados aqui em Goiás. Marina não conseguia processar a informação. Sabrina e Gabriel estavam vivos, haviam fugido deliberadamente, haviam assumido identidades falsas. Delegado, eles vão voltar para Goiânia? Sim, senhora, serão transferidos na próxima semana. E há mais uma coisa. Durante a investigação lá em Minas, descobrimos que eles aplicaram golpes financeiros em várias pessoas, inclusive aqui em Goiás. Por isso fugiram. Marina desligou o telefone e ficou parada na cozinha, tentando entender o que aquilo significava para sua vida atual. Sabrina e Gabriel estavam vivos, mas eram criminosos em fuga. Haviam abandonado Isabela não por acidente ou tragédia, mas por escolha deliberada. André entrou na cozinha naquele momento, viu a expressão de Marina. O que aconteceu? Marina contou tudo. André ouviu em silêncio, depois a abraçou fortemente. Marina, isso não muda nada entre nós. Isabela é nossa filha agora, oficialmente. Eles não podem simplesmente voltar e desfazer nossa família. Mas e se Sabrina quiser Isabela de volta? E se ela disser que se arrependeu? Ela abandonou a própria filha, Marina. Durante 3 anos, você cuidou dessa menina, ofereceu amor, estabilidade, uma família. Isso não se desfaz facilmente. Dona Conceição, que havia escutado a conversa da sala, juntou-se a eles na cozinha. Marina, minha filha, lembra do que sempre te disse? Família verdadeira não é apenas sangue. É amor, cuidado, dedicação. Você é a mãe de Isabela há 3 anos. Isso não muda porque Sabrina voltou. Na semana seguinte, Marina recebeu uma ligação da delegacia
informando que Sabrina queria falar com ela. Após muito hesitar, concordou em encontrá-la na delegacia. Sabrina estava visivelmente diferente. Mais magra, cabelos curtos, uma expressão cansada que não existia antes. Quando viu Marina, seus olhos se encheram de lágrimas. Mari, eu sei que não tenho direito de pedir nada. Não tem mesmo, respondeu Marina friamente. Eu sei que você cuidou da Isabela. Sei que ela deve te amar como mãe. Eu fiz escolhas terríveis. Por que, Sabrina? Por que abandonaram uma criança pequena para fugir? Sabrina baixou a cabeça. Estávamos com dívidas enormes. Gabriel havia se envolvido com pessoas perigosas. Perdeu muito dinheiro em apostas que eu não sabia. Quando descobriram onde morávamos, tivemos que fugir rapidamente. E Isabela? Como puderam deixar ela para trás? Achamos que seria temporário, que em algumas semanas conseguiríamos nos estabelecer e buscar ela. Mas as coisas foram se complicando. Assumimos identidades falsas, não podíamos voltar. Marina olhou para a irmã que um dia havia sido sua melhor amiga, sua companheira de vida. Agora via apenas uma mulher que havia feito escolhas egoístas repetidamente. E Gabriel? Como ele está? Preso também. Mari, eu sei que não posso pedir perdão. Sei que destruí nossa família, que abandonei minha filha, mas eu gostaria de ver Isabela. Só uma vez. Marina pensou por um longo momento. Isabela merecia saber a verdade sobre sua origem, mas de forma que não destruísse a estabilidade que haviam construído. Sabrina, Isabela me chama de mãe há 3 anos. Ela mal se lembra de você. Tem uma família agora, uma vida estável. Não vou permitir que você a confunda ou a machuque. Eu não quero machucá-la, Mari. Só quero que ela saiba que eu a amo. Amar não é só sentir, Sabrina. Amar é cuidar, é estar presente, é fazer sacrifícios pelo bem da pessoa amada. Você abandonou Isabela quando ela precisou de você. Sabrina chorou silenciosamente. O que vai acontecer comigo? Não sei. E, sinceramente, não é mais minha responsabilidade. Você é adulta, fez suas escolhas. Agora tem que lidar com as consequências. Marina levantou-se para sair. Sabrina, vou permitir que você veja Isabela uma vez, mas com supervisão, e apenas para que ela entenda sua história. Depois disso, quero que respeite nossa família. No dia seguinte, Marina conversou com Isabela, agora com 5 anos, sobre sua história de origem. Explicou, de forma apropriada para a idade da menina, que ela havia nascido de outra mulher, mas que Marina era sua mãe verdadeira porque a havia criado com amor. Isabela ouviu com atenção, fez algumas perguntas simples, depois disse: Mamãe Marie, você é minha mãe de verdade. Eu te amo. O encontro entre Sabrina e Isabela aconteceu no parque, com Marina e André presentes. Isabela foi educada, mas distante. Tratou Sabrina como uma estranha gentil, que conhecia algumas histórias sobre quando ela era bebê. Sabrina chorou muito, percebendo que havia perdido completamente a conexão com a filha. Isabela preferia brincar com Larissa e conversar com André sobre os pássaros no parque do que ficar perto de Sabrina. Após 2 horas, Sabrina disse: Marina, obrigada por ter cuidado tão bem da Isabela. Ela está feliz, eu posso ver isso. Ela é feliz porque tem uma família que a ama incondicionalmente, respondeu Marina. Eu sei que perdi o direito de ser mãe dela, mas será que posso escrever cartas às vezes, para ela saber que eu existo, que penso nela? Marina considerou o pedido. Pode escrever. Eu vou decidir quando e como mostrar as cartas para Isabela, conforme ela for crescendo e conseguir entender melhor. Sabrina assentiu, grata pela pequena concessão. Alguns meses depois, Sabrina foi condenada a 3 anos de prisão por fraude. Gabriel recebeu uma sentença ainda maior, devido ao envolvimento com jogos ilegais. Marina soube das notícias através da imprensa local, mas não se envolveu nos processos. A vida da família Oliveira Costa seguiu seu curso normal. Isabela começou na escola, fez amigos, desenvolveu-se como uma criança normal e feliz. Larissa tornou-se oficialmente sua irmã quando André e Marina se casaram legalmente. Dona Conceição, agora com mais de 70 anos, continuava sendo a matriarca sábia da família, cuidando das netas com amor.
e passando adiante as tradições familiares que haviam se adaptado à nova configuração. Durante um almoço de domingo, típico churrasco goiano no quintal da casa, Marina observou sua família reunida. André assava a carne, conversando com Dona Conceição sobre temperos tradicionais. Isabela e Larissa brincavam com bonecas debaixo da mangueira do quintal. O sol do cerrado batia suavemente, criando um ambiente de paz e contentamento. "Em que está pensando?" perguntou André, aproximando-se dela. "Estou pensando em como a vida pode mudar completamente de direção e, ainda assim, nos levar exatamente onde precisamos chegar." André sorriu, beijou sua testa. "Você se refere ao fato de que uma traição terrível acabou te dando a família mais bonita que eu já vi." "Exatamente. Se Sabrina e Gabriel não tivessem me traído, eu nunca teria descoberto minha capacidade de ser mãe. Se eles não tivessem fugido, eu nunca teria encontrado Isabela. E se eu não estivesse cuidando de Isabela, nunca teria te conhecido. E eu nunca teria encontrado uma mãe tão maravilhosa para Larissa e uma companheira tão incrível para mim." Naquela tarde, enquanto as crianças dormiam a sesta típica dos domingos goianos, Marina e André conversaram sobre planos futuros. Queriam aumentar a família, talvez adotar outra criança, ou quem sabe Marina conseguisse engravidar naturalmente, como havia acontecido com várias mulheres após a adoção. "André, posso te contar um segredo?" "Sempre. Às vezes eu agradeço por Sabrina ter me traído." André a olhou surpreso. "Como assim? Se ela não tivesse feito isso, eu continuaria casada com Gabriel, talvez infeliz sem saber, tentando formar uma família com um homem que não me amava realmente. Nunca teria descoberto que posso ser mãe de outras formas. Nunca teria encontrado você. Marina, você consegue encontrar gratidão até na dor. Isso é um dom raro. Aprendi com Dona Conceição. Ela sempre disse que Deus escreve certo por linhas tortas." Naquela noite, depois de colocar as meninas para dormir, Marina abriu uma caixa que guardava as cartas que Sabrina havia enviado da prisão. Eram poucas, escritas com uma letra trêmula, contando sobre o arrependimento, sobre a saudade de Isabela, sobre a esperança de um dia poder reconstruir algum tipo de relacionamento. Marina ainda não havia mostrado as cartas para Isabela. Considerava que a menina ainda era muito nova para entender completamente a situação, mas guardava-as cuidadosamente, sabendo que um dia seriam importantes para que Isabela compreendesse sua história completa. A última carta, recebida na semana anterior, era diferente das outras. Sabrina contava que havia conseguido trabalho na prisão, ensinando artesanato para outras detentas. Dizia que estava frequentando grupos de apoio psicológico e que, pela primeira vez em anos, sentia que estava crescendo como pessoa. "Marina", dizia a carta, "sei que nunca poderei desfazer o mal que causei, mas quero que saiba que ver Isabela feliz naquele dia no parque foi o presente mais precioso que já recebi. Obrigada por ter sido a mãe que eu não soube ser." Marina dobrou a carta, guardou-a com as outras. Talvez, no futuro, quando Isabela fosse adolescente e conseguisse entender as complexidades da vida adulta, ela mostraria essas cartas. Por enquanto, o importante era que Isabela soubesse que era amada incondicionalmente por sua família atual. Alguns meses depois, Marina descobriu que estava grávida. A notícia chegou como uma surpresa maravilhosa, especialmente considerando os problemas de fertilidade que havia enfrentado anos antes. Isabela, agora com 6 anos, ficou eufórica com a notícia de que teria um irmãozinho ou irmãzinha. Larissa, com 7 anos, também estava animada com a ideia de ser irmã mais velha novamente. "Mamãe Mari", disse Isabela uma noite, enquanto Marina a colocava para dormir, "quando o bebê nascer, eu vou ensinar tudo para ele. Vou ensinar a brincar, a comer sozinho, a falar mamãe. Você vai ser uma irmã mais velha maravilhosa, meu amor. Mamãe Mari, posso te fazer uma pergunta?" "Sempre, querida. Aquela moça que veio no parque aquele dia, ela é minha mãe de barriga?" Marina sorriu com a forma como Isabela havia formulado a pergunta. "Sim, meu amor. Ela é sua mãe de barriga, mas eu sou sua mãe de coração." "E qual é mais importante?" "Mãe de coração, sem dúvida. Porque mãe de coração é quem cuida, quem ama todos os dias, quem está presente quando você precisa." Isabela pensou por um momento.
Então você é minha mãe mais importante. E você é minha filha mais importante, respondeu Marina, beijando a testa da menina. O bebê nasceu em dezembro, um menino que recebeu o nome de Miguel. Isabela e Larissa ajudaram com os cuidados básicos, sempre supervisionadas por Marina e André, criando um ambiente de colaboração e amor familiar que tocava todos os que visitavam a casa. Dona Conceição, agora bisavó, dividia seu tempo entre contar histórias para as crianças e ensinar receitas tradicionais goianas para Marina, perpetuando as tradições familiares que haviam sobrevivido a todas as transformações. Durante o batizado de Miguel na mesma igreja onde Marina e André haviam se casado, o padre fez uma homília sobre famílias que se reconstroem através do amor. Marina olhou ao redor, viu Isabela segurando Larissa pela mão, André cuidando do bebê, Dona Conceição sorrindo orgulhosa, e percebeu que havia construído algo muito mais forte do que a família que havia perdido. Aos 40 anos, Marina refletia sobre sua jornada. Havia passado pela dor da traição, pela descoberta da infidelidade de 3 anos, pelo abandono da irmã e do marido. Havia enfrentado a responsabilidade inesperada de criar uma criança abandonada. Havia reconstruído sua vida do zero, encontrado um novo amor, constituído uma nova família. Mas, principalmente, havia descoberto que a verdadeira força não estava em evitar a dor, mas em transformá-la em algo construtivo. Sabrina e Gabriel haviam tentado destruir sua vida, mas inadvertidamente haviam oferecido a ela a oportunidade de descobrir sua verdadeira capacidade de amar e ser amada. Em uma tarde de sábado, enquanto organizava álbuns de fotos da família, Marina encontrou uma foto antiga de sua época de casada com Gabriel. Olhou para a imagem por um longo momento, tentando reconhecer a mulher que havia sido. Isabela apareceu ao seu lado, curiosa. "Quem é esse homem, mamãe?" "É alguém que fez parte da minha vida há muito tempo, antes de você chegar para tornar tudo melhor." "Ele era bonito", comentou Isabela inocentemente. "Era sim, mas não era uma pessoa boa." "Como assim?" Marina pensou na forma mais apropriada de explicar. "Às vezes, pessoas bonitas por fora fazem coisas feias por dentro. O importante é sermos bonitos por dentro, como você, Larissa e o Miguel são." Isabela assentiu com a seriedade de uma criança que está aprendendo sobre moral. "Mamãe, posso ver as fotos de quando eu era bebê?" Marina abriu outro álbum, mostrou as fotos que havia tirado desde que Isabela chegara em sua vida aos 2 anos. Havia registros de todos os momentos importantes: primeiro dia de escola, aniversários, natais, viagens em família. "Olha como você era pequenininha quando chegou para morar conosco", disse Marina, apontando para uma foto de Isabela no colo de André durante um dos primeiros passeios no parque. "Eu me lembro um pouquinho. Lembro que você me deu um ursinho novo, porque o meu estava muito velho." "Você lembra mesmo? Que memória boa!" "Mamãe, eu estava com medo naquele dia. Não conhecia vocês direito, mas você foi muito carinhosa comigo." Marina sentiu os olhos marejarem. "E você foi muito corajosa, meu amor. Chegou em nossa família e tornou tudo mais alegre." Naquela noite, após colocar as 3 crianças para dormir, Marina e André conversaram sobre o futuro. Miguel estava crescendo rapidamente, Isabela se destacava na escola e Larissa desenvolvia um talento especial para desenho. "André, às vezes tenho medo de que tudo isso seja bom demais para ser verdade." "Por que você diz isso?" "Passei por tanta coisa ruim que às vezes não acredito que mereço tanta felicidade." André a abraçou carinhosamente. "Marina, você merece toda a felicidade do mundo. Você transformou dor em amor, traição em família, abandonado em cuidado. Se alguém merece ser feliz, é você." "Nós merecemos", corrigiu Marina, "porque construímos isso juntos." Alguns anos se passaram em relativa tranquilidade. Isabela cresceu, tornou-se uma pré-adolescente inteligente e carinhosa. Larissa